minutinhos para conversar e para tirar todas as dúvidas que vocês venham né, que tenham surgido sobre o incentivo emergencial. Eu me chamo Lohane Souza, eu estou como coordenadora de projetos da Fundação André Lúcia Maggi e vou, junto com vocês e junto também com a Adriana Caramelo, que ela vai se apresentar em breve, tirar todas as dúvidas de vocês para vocês participarem conosco do incentivo emergencial. Então, desejo boas-vindas e aproveitem esse momento para tirar todas as dúvidas. Eu também quero pedir para que vocês já tragam, assim, já anotem ou no papelzinho ou aqui mesmo nesse painel, nós temos um chatzinho onde tem lá a possibilidade de vocês digitarem as dúvidas de vocês colocarem, né, já antecipadamente aquilo que vocês querem saber, para a gente poder organizar as dúvidas e poder expor aqui com vocês todos os esclarecimentos necessários. Então, aproveitem esse momento também para registrar a dúvida de vocês, tá bem? Sejam bem-vindos. E agora eu passo a palavra para a Adriana, que vai conduzir a apresentação e também conversar conosco sobre as questões e as dúvidas de vocês. Com você, Adriana. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Adriana Caramelo, sou analista de projetos da Fundação e, como a Lohane explicou, eu vou estar aqui passando um pouquinho de alguns passos, esclarecer algumas dúvidas e a gente falar um pouquinho sobre algumas perguntas que a gente tem no formulário de inscrição, para que vocês possam entender um pouquinho o que é esse incentivo, qual que é o objetivo dele e o que a gente espera que as organizações e iniciativas sociais escrevam nesse projeto, né? Aliás, nessa inscrição, tá ok? Eu vou compartilhar com vocês a tela, então, inicialmente eu vou mostrar para vocês uma apresentação em PowerPoint, que a gente vai falar um pouquinho sobre o incentivo, e aí depois a gente vai falar sobre as análises dos critérios, aquilo que a gente tem analisado enquanto equipe para poder apoiar os projetos que foram inscritos, tá? E depois a gente vem para um terceiro e último momento que a gente vem esclarecer um pouco das dúvidas que vocês tiverem, tá ok? Bom, então vamos lá, para a gente dar uma olhadinha, tá? Qual que é o objetivo do incentivo emergencial? O objetivo dele é que a gente contribui e a gente apoie com as organizações e iniciativas sociais para ter um impacto e uma continuidade das ações que tanto organizações quanto as iniciativas estão desenvolvendo nesse período de pandemia para os públicos vulneráveis, certo? Esse é o objetivo do incentivo, tá? Dentro do incentivo, a gente vai ter para as organizações e iniciativas aprovadas e as que não forem selecionadas, nós vamos ter algumas etapas durante esse processo até a finalização do incentivo lá em fevereiro, tá ok? As etapas que a gente tem é recurso financeiro, que aí a gente aportar o recurso financeiro, nós vamos ter a vitrine virtual, depois a gente vai ter a formação online sobre a captação de recursos com meios digitais, aí a gente vai ter o fomento ao trabalho em rede, das causas e atuações compatíveis com as organizações e iniciativas que fizeram inscrição, então a gente vai ter esse momento, e depois a gente vai ter uma formação online para os não classificados, ou seja, aquelas organizações e iniciativas que a gente não aprovou, a gente vai convidar para essa formação, certo? E isso, inclusive, vocês recebem no e-mail, quando a gente faz a análise e faz a devolutiva negativa, a gente faz esse convite para essa formação, que posteriormente a gente vai encaminhar por e-mail também. Então, hoje, o nosso objetivo é a gente falar sobre o recurso financeiro, que isso vocês precisam estar explicando muito bem e justificando no formulário de inscrição, que depois a gente vem detalhar um pouquinho mais, tá ok? Então, só para a gente relembrar sobre o incentivo emergencial, quem que pode participar dele? Organização social, pessoa jurídica sem finalidade econômica, né, como, por exemplo, associação, cooperativas ou organizações não governamentais. E iniciativas sociais, né? Que aí vem pessoa física, que é grupos de voluntários, lideranças comunitárias ou movimentos sociais, tá ok?
todos os representantes dessa organização, né? Eles precisam ter acima de 18 anos, certo? Tanto a organização social quanto a iniciativa social. E isso é muito importante. A organização social ou a iniciativa, ela precisa estar atuando ou ter sede em qualquer município dos estados Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, tá? Então, a gente está apoiando e a gente está recebendo inscrição dos 255 municípios desses 3 estados, tá ok? Então, todos os municípios de Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, qualquer organização ou iniciativa desses municípios podem fazer inscrição. O que a gente analisa? É se é comprovado por meio da inscrição que eles estão atuando ou que tem sede em um desses municípios, ok? E aí, quais são as iniciativas e as organizações, que projetos que a gente está apoiando, que a gente vai apoiar? São nessas 3 áreas: a educação, a proteção social e a saúde. Então, são somente nessas 3 áreas, nesses 3 eixos de atuação que a gente está apoiando, que a gente vai apoiar, certo? Dentro dessas 3 áreas de atuação, o que a gente tem, o que a gente pretende apoiar e o que tem sido determinante para as nossas análises até então e daqui para frente? Dentro dessas 3 áreas, o que a gente espera? A gente não vai apoiar ações pontuais. Então, dentro do combate aos impactos negativos da pandemia, nós observamos, por exemplo, e identificamos por meio dos dados que a gente pesquisou até o início do incentivo. Na área da educação, a gente identificou uma situação muito complexa com relação ao acesso à educação, né? Grande parte dos jovens, crianças e adolescentes, principalmente de escola pública, estavam com uma dificuldade de acessar o ensino remoto. E também com a questão dos profissionais da educação, certo? Então, por isso que ali a gente coloca que nós vamos possivelmente apoiar projetos que estejam sendo contemplados ensino e atividades educacionais praticadas, né, a partir do ensino remoto, que estejam tentando proporcionar empregabilidade e uma educação profissional, ou geração de renda para as populações vulneráveis através de cursos e treinamentos. Isso é para a área da educação, isso é um dos eixos que a gente vai apoiar, certo? Da educação, da saúde, aliás, o que a gente pretende? A gente observou que na saúde a gente teve um impacto muito grande com relação ao próprio atendimento à saúde, que durante o período de pandemia ficou muito focalizado para o atendimento de pacientes e usuários que tiveram a COVID e ali as comorbidades em relação à própria COVID, ao diagnóstico em si, né? E as outras demandas a gente viu que ficou desassistido. Porém, a gente identificou que também, durante esse período de pandemia e por conta do isolamento social, a questão do desemprego, inclusive, isso veio trazer outras questões relacionadas à saúde mental. E aí, o que a gente pode apoiar também, o que a gente observa? São os projetos de organização ou iniciativa que estejam trabalhando com uma perspectiva de saúde mental, física ou emocional, a questão mesmo de diagnóstico e prevenção com foco no coronavírus, tá? Então, isso são um dos eixos ali que a gente vem analisando e a gente entende como relevante para a gente apoiar, tá? E outros também, dentro desse conjunto e dentro dessa questão de combate à pandemia, certo? E por último, a proteção social. O que a gente espera também da proteção social? É trabalhar com a perspectiva de uma prevenção e redução da violência doméstica, porque a gente identificou também, por meio dos dados, isso a gente consegue observar tanto nos meios de comunicação, que houve um aumento considerável com relação à violência doméstica, né? A violência contra mulheres, por exemplo, com a questão de isolamento e a obrigatoriedade de estar ali com o seu companheiro, né? Ou com aquele possível agressor. E com relação à assistência às comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente vem apoiar esses tipos de projetos. Focos pontuais, ações pontuais, a gente não vai apoiar. A gente não barra inscrição, a gente recebe essa inscrição, porém, a gente não vai apoiar. Como? Compra de cestas básicas, né? A gente entende que pelo fundo Um por Todos e Todos contra a Covid, a gente já apoiou amplamente esses 3 estados com a distribuição de cestas básicas.
Então, o que a gente espera do incentivo é que as organizações e iniciativas venham com projetos e propostas para além dessa demanda de cestas básicas, embora a gente saiba que é uma demanda emergencial, certo? Mas para esse recurso, a gente vem apoiando esses outros tipos de projeto, tá ok? E aí, saindo dessas áreas de atuação, da educação, da saúde e da proteção social, a gente vem com relação ao recurso financeiro, né? E aí a gente tem uma divisão para as organizações sociais, pessoas jurídicas, né? Aquelas que se inscrevem com seus projetos nesse campo. A gente vai apoiar com R$ 10.000, tá? Já para iniciativas sociais, que aí é pessoa física, movimento, grupos de voluntários, a gente vai apoiar com R$ 5.000. E aí, uma das grandes perguntas que a gente tem recebido é como vai fazer a utilização desse recurso, tá? Para a organização social, com relação aos R$ 10.000, o que a gente espera? A gente dividiu esse recurso e aí a organização social ela pode utilizar até R$ 2.000 somente para o pagamento de despesas fixas ou folha de pagamento. Então, por exemplo, está com uma luz atrasada, uma conta de telefone, conta de internet, conta de água, isso a gente considera como despesa fixa. Ou, às vezes, teve o atraso do pagamento de algum profissional, e aí, por conta de uma redução, talvez, de recursos, foi impactado no pagamento da folha de pagamento. Então, esses R$ 2.000 podem ser utilizados para essa finalidade. O que não pode? Eu utilizar esses R$ 2.000 para eu poder fazer uma reforma, por exemplo, do espaço. Não, isso a gente não vai apoiar. Tanto é que se a gente receber uma inscrição que esteja detalhando que R$ 2.000 vai utilizar para reforma, a gente vai fazer uma análise, mas não é o que a gente espera. O que a gente espera é que R$ 8.000 seja utilizado especificamente, diretamente, nas atividades com o público vulnerável. Então, é para atender o público, é como se fosse uma continuidade da ação ou da atividade. Então, impactar direto. E pode utilizar até R$ 2.000 para esses pagamentos fixos, essas despesas fixas que a organização tem e que momentaneamente ela não está conseguindo pagar por uma eventual redução de recursos ou receitas, certo? Se a organização entender que ela não precisa, ou ela não está com nenhuma conta em atraso, ou não tem essa demanda de folha de pagamento de recurso humano, ok, ela pode utilizar o valor integral de R$ 10.000 para o pagamento, para ser utilizado nas atividades diretamente com o público, tá? Com o público vulnerável que ela está atendendo. Já com a iniciativa social, os R$ 5.000 só podem ser utilizados para atividades diretamente com o público, tá? Para atividade ali fim. Não pode ser utilizado para a estrutura de alguma coisa, tá? Até porque se a gente for observar, a iniciativa social, ela não está tão formalizada e legalizada, certo? Então, é somente para o impacto direto do público atendido ou público-alvo do projeto que ela fez inscrição, tá ok? E aí, vocês vão ver que lá no nosso site do regulamento, a gente tem essa diferença de inscrições, que a gente tem pessoa física, que é essa que pode utilizar R$ 5.000, até R$ 5.000, que é pessoa física, e pessoa jurídica, que aí são organizações sociais sem finalidade econômica, que aí podem utilizar o recurso de até R$ 10.000, certo? Hoje, inclusive, a gente vai disponibilizar também no site, entre hoje até o final da semana, nós vamos ter um rascunho semelhante ao formulário de inscrição, para vocês poderem ter um acesso antecipado, poder olhar quais são as perguntas para vocês poderem escrever de forma concreta e objetiva, tá ok? Então, de certa forma, lá no nosso site do regulamento, a gente tem esses dois tipos de inscrições somente, tá? Pessoa física e pessoa jurídica, e aí ambas precisam fazer esse preenchimento de planilha orçamentária, de como que é que vai gastar esse recurso, tá ok? Precisa detalhar o recurso? Não, não precisa detalhar. Se a organização vai utilizar o recurso para compra de materiais, de suprimentos, por exemplo, que vão impactar diretamente a atividade com o público fim,
Ela não precisa detalhar passo a passo cada item, mas é que ela pelo menos possa fazer o descritivo de como ela vai utilizar o recurso, tá? O que ela quer comprar, genericamente, tá ok? Bom, e aí esse é o link de inscrição, que aí tem lá no nosso site, Fundação André Lúcia Maggi. Quando vocês abrem a página, já tem lá o ícone do incentivo emergencial, onde vocês podem clicar e é direcionado para a página do incentivo, tá ok? Se vocês tiverem dúvidas com relação ao regulamento, esses são os nossos canais de comunicação, a gente está aberto, vocês podem mandar e-mail, procurar a gente nas redes sociais também, certo? E aí, gente, eu vou passar para vocês, agora que a gente falou um pouquinho sobre o incentivo, aí eu vou passar um pouquinho para vocês com relação aos critérios de análise e aí com relação às perguntas que a gente considera que sejam chaves para vocês responderem e poderem submeter os projetos de vocês no incentivo emergencial, tá? Se vocês tiverem perguntas ou dúvidas com a explicação que eu fiz, anotem que daí no final, quando a gente abrir para as perguntas, vocês façam elas, tá ok? Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, esse vai ser o rascunho que a gente vai deixar para vocês lá no site, logo próximo da planilha de orçamento, que aí vocês vão poder fazer, baixar esse documento e poder ter acesso às perguntas antecipadas e poderem escrever para depois vocês submeterem as inscrições, tá ok? Mas é importante que vocês lembrem, esse aqui vai ser só um rascunho que vocês vão poder ter acesso antecipado, e não é o documento que vocês vão submeter ou subir lá para a gente ter acesso. É importante que vocês respondam, preencham o formulário online que a gente disponibiliza, tá ok? Eu estou utilizando um formulário para preenchimento de inscrição da organização social, mas ele é semelhante à iniciativa social também. Elas não divergem, não tem perguntas diferentes, tá bom? O que a gente espera? E o que a gente analisa com relação ao incentivo emergencial? Vocês vão observar que lá no regulamento, nós colocamos alguns critérios de análise, tá? Quais são esses critérios de análise e aquilo que a gente espera que vocês, de certa forma, preencham? A gente espera e analisa, tá? Qual é o atendimento realizado a pessoas em situação de vulnerabilidade? Qual é a abrangência do número de beneficiários, tá? A abrangência do público que vocês querem atender utilizando esse recurso financeiro. Então, a gente faz essa análise de relação também, tá ok? E até por conta do recurso, né, da utilização desse recurso, dos 10 mil reais, o que ele pode impactar, qual que é a abrangência do público que vocês querem atender, qual que é a capacidade de continuidade dessa ação ou desse projeto. Tá? Então, a gente também analisa se isso tem uma durabilidade a médio e longo prazo, tá? E se esse incentivo ele possa vir ser um fôlego para ter uma continuidade dessa atividade, tá? Por isso que a gente não vai apoiar ações pontuais, tá? E aí, com relação à capacidade de continuidade, a gente analisa isso, né? Se é médio a longo prazo, mas o recurso financeiro, quando vocês forem preencher lá na planilha orçamentária, vocês vão ver que é uma planilha que vocês podem alterar. O que a gente coloca lá é que o recurso pode ser utilizado de outubro até fevereiro. Até porque no final de fevereiro, até dia 26 de fevereiro, as organizações e iniciativas que foram aprovadas, elas vão precisar encaminhar para a gente um relatório de prestação de contas da utilização desse recurso, tá ok? Então, se você, organização ou iniciativa, for utilizar esse recurso em um mês ou dividido nesses 5 meses, isso é um critério de vocês. A gente não analisa isso. O que a gente analisa é se o conceito, o projeto em si vai ter
uma capacidade de continuidade para além dessa demanda emergencial, tá? E aí a gente analisa também capacidade de realização, tá? Que é o quê? Qual é a capacidade de realização dessa organização ou iniciativa social, que daí a gente também analisa a experiência ou portfólio da pessoa ou da organização a partir dos dados que foram colocados lá no formulário de inscrição, tá? E por último, a gente analisa a relevância do projeto para minimizar os impactos junto ao público atendido, né? Então, qual que é o impacto de acordo com a COVID, né? Que essas organizações e iniciativas queiram impactar. Então, a gente faz a análise da relevância do projeto, tá ok? Então, a gente analisa todos esses itens na hora que a gente recebe a inscrição, tá? Então, olhando para o formulário de inscrição, vocês vão ver que a gente tem ali com relação às primeiras perguntas, é descritivo mesmo, então é descrever nome da organização, nome da iniciativa, nome completo dos responsáveis, né, dos responsáveis legais. No caso de organização social, CNPJ, aí no caso de iniciativa social, quem é a pessoa física responsável pelo projeto. E aí a gente vai ter algumas outras informações com relação mesmo à organização e à iniciativa, tá? Principais dados da organização, endereço, telefone, se tiver, né? Aí aqui com relação ao município e estado de atuação, dentro desses 3 estados, qualquer um dos municípios. Com relação à atuação, aí colocar e pontuar qual que é a área que está atuando, né? Se essa área é correspondente com o projeto também. Aí contar um pouquinho da história ou da iniciativa social. E aí vem outras perguntas com relação também ao público atendido, tá? Então é importante também vocês preencherem corretamente, colocar qual que é o público que vocês estão atendendo, tá? E aí, após isso aqui, eu vou para as perguntas que a gente considera chaves, tá? Que a gente analisa mesmo o impacto do projeto, continuidade e abrangência, tá ok? Aqui na pergunta 21, que é onde vocês vão colocar, descreva quais são as ações que a sua organização ou iniciativa social está realizando para reduzir os impactos da Covid. E, por exemplo, para a continuidade dessas atividades é importante esse recurso financeiro. E a 22, que descreve e justifica como utilizaria o recurso financeiro do incentivo para minimizar os impactos junto ao público em situação de vulnerabilidade atendido, tá? Caso a organização social ou a iniciativa social sejam contemplados, sejam aprovados. O que a gente espera nessa questão, nessa última questão? É que vocês detalhem bem como que vocês vão utilizar esse recurso. Então, vocês detalharem ao máximo qual que é a ação ou o projeto, apresentar as etapas, as atividades todas, o que vocês observam que seja relevante, tá? Qual é o público atendido, qual que é o impacto que vocês esperam ou que já está causando nesse público atendido. E com relação às estratégias de execução, quais são as estratégias que vocês estão adotando para poder executar esse tipo de projeto ou ação, tá? Então, é importante que vocês detalhem muito bem isso nessa pergunta, porque é uma pergunta-chave para a gente poder fazer a análise dos critérios que a gente observa para poder aprovar o incentivo ou não. Então, o ideal é que, agora que vocês vão ter acesso a esse formulário de inscrição antecipadamente, que vocês vão poder observar, analisar cada pergunta, é que, de preferência, vocês reúnam com todo mundo que é responsável pela organização ou a iniciativa, ou responsável por esse projeto, para que vocês possam discutir e escrever esse projeto, porque essa é a única forma que a gente tem para a gente poder analisar concretamente e todos os pontos e aquilo que vocês querem impactar aos públicos vulneráveis impactados pela Covid-19. Então, a gente analisa muito bem esses pontos, principalmente a questão de continuidade do projeto, a abrangência do público atendido, tá? Todos os critérios que estão lá no regulamento. Então, a gente pede que vocês tenham o máximo de atenção possível com relação a esses formulários. A ideia é que vocês detalhem mesmo,
tá? Então, tem aquelas perguntas que são abertas, que tem um quantitativo ali que vocês podem escrever, é que vocês detalhem bem o que vocês vão fazer, tá? Para que a gente possa ter subsídio para a gente poder fazer a análise correta desse projeto, tá ok? E outro passo muito importante é que quando vocês forem incluir os arquivos para as organizações sociais, por exemplo, que precisam ter documentos registrados em cartório, tenham atenção nisso, tá? Tenham a atenção de que vocês tenham feito o download desses documentos, porque a gente vai analisar os documentos que tenham registros, tudo certinho, conforme a gente coloca lá no quadro dos documentos exigidos para que a gente faça a análise da organização, tá ok? Então, se atentem a isso, porque isso pode ser, se a gente não conseguir o contato com a organização, isso pode ser passivo de reprovação também, tá? Então, se atentem bastante a essas questões. Uma dúvida também que a gente tem recebido bastante é com relação à quantidade de inscrições. Se a gente vai apoiar mais de uma inscrição da organização ou da iniciativa, de áreas diferentes, por exemplo. Não, nós não vamos apoiar, tá? A gente vai analisar, a gente recebe as inscrições, mas a gente vai apoiar somente uma. Tá? É diferente quando a gente observa que vocês fizeram uma inscrição, como ele é um formulário que não tem como voltar atrás, então você fez, ele concluiu, aí ele já foi submetido à inscrição, e se a gente observa que no mesmo dia ou um dia depois a gente identificou que vocês fizeram uma correção, é a mesma proposta, os mesmos dados, tudo certinho, mas talvez vocês complementaram porque pode ser que a inscrição foi incompleta. Aí a gente vai analisar bem e analisar a inscrição que estiver mais completa, somente nesse caso. Porém, se a organização ou a iniciativa fizer a inscrição de vários projetos em áreas diferentes, a gente só vai considerar aquela primeira inscrição, como também está no regulamento, certo? E com relação aos documentos, ok? Bom, eu acredito que seja mais isso, Lohane. Você tem alguma questão? Obrigada, Adriana. Acho que foi super esclarecedor. O pessoal colocou sim. A gente pediu para colocarem as perguntas no chat, alguns já colocaram. Então, a primeira que eu identifiquei de pergunta fala sobre o comprovante de endereço. Que a minha organização não tem o comprovante de endereço ainda no nome da organização. Podemos participar mesmo assim? Esse é um dos critérios da documentação. Então, toda a documentação precisa estar regular, né? Tanto o comprovante de endereço em nome da organização, estatuto, ata atualizada e assim por diante. Então, nesse caso, precisaria verificar se até antes do encerramento das inscrições, que terminam dia 30/10, se vocês conseguiriam atualizar esse comprovante de endereço para poder participar conosco. Isso. Só mais uma complementação até em relação a isso, se existe alguma... a gente já recebeu alguns casos parecidos com esse, em que a organização ou iniciativa social fica numa sede de outra organização. Então, se houver uma documentação comprovando em que aquela organização que está sediando temporariamente outra, declarando de que há essa relação, de que utilizam o espaço de outra, por exemplo, que é um caso específico, também pode documentar dessa forma. Né? Uhum. Que a gente identifique que tem, né, tem endereço fixo, né? Exato, exatamente. Inclusive, até complementando, Lohane, aquelas organizações ou iniciativas que já receberam o nosso e-mail com relação à reprovação, podem fazer uma nova inscrição, tá? Isso a gente não barra. É até uma das perguntas aqui. As inscrições realizadas precisam ser refeitas? Tendo em vista que na outra live a gente não detalhou o formulário, porque o objetivo da outra live era um pouco mais amplo, né? Agora Sim. É esse de tirar dúvida mesmo.
Se vocês já receberam a negativa, pode refazer, como a Adriana comentou agora. Temos até o dia 30 do 10, com as inscrições abertas, para vocês fazerem as inscrições. Então, fiquem aí com essa informação. Caso a negativa seja enviada, vocês ainda podem refazer e a gente vai avaliar novamente. Aí tenho mais uma outra dúvida em relação ao formulário que já foi enviado, os itens ficam gravados? Se vocês já submeteram a inscrição, uma vez que vocês já enviaram, você não consegue voltar e ter os itens gravados do que você escreveu. Então, quando você abrir novamente o link, provavelmente não vai aparecer. Se o seu computador não tem esse autocompletar, né, que alguns computadores ficam gravadas as informações que a gente completa. Se o seu computador não tem, vai precisar escrever novamente. Uma coisa positiva disso é que nós estamos disponibilizando em breve esse rascunho. Então, sugerimos, né, que vocês já façam nesse rascunho e deixem salvo no seu computador essa escrita. Que aí, se for necessário retomar ou refazer alguma escrita, você já tem esse documento arquivado e aí pode ir lá copiar e colar na ficha de inscrição no site, né? Uhum. Perguntam também se tem um número mínimo de beneficiários para o projeto. Não, isso não tem um número mínimo e nem máximo. Na verdade, isso depende muito do impacto e do público que vocês atendem também, dependendo de cada localidade, né, Adriana? Você pode até complementar. Isso. Não há esse... Não tem o mínimo e nem o máximo. O que a gente analisa é a abrangência e a continuidade. Então, se às vezes a organização tem um mínimo ali, mas a gente entende que possa ser um projeto que tenha um grande impacto, tranquilo. Teve uma outra que não foi bem uma pergunta, mas foi em relação a boa tarde, o Conseg de Brasnorte enviou dois projetos na plataforma. Então, Tatiane, né, a gente vai avaliar os dois, mas não selecionaremos, né, apenas um. Isso. A pergunta que veio agora em relação vou ler, né, a pergunta. Uhum. No caso, minha organização tem sede, mas está no nome da proprietária do local. Vocês aceitariam comprovante de endereço no nome dela ou somente no nome da nossa organização? Mas A proprietária faz parte da organização? Se quiser abrir o microfone e explicar, fiquem à vontade. Sim. Precisaria o pessoal do administrativo que está também aqui, se quiser esclarecer se... Eu acredito que não aceite, mas... Sendo organização social, né? Não, né? Nós tínhamos mais dúvidas, né, Adri? O que a gente tinha com relação a dúvidas que a gente recebeu era com relação mesmo à utilização do recurso, como poderia ser utilizado esse recurso, né? Se poderiam ter mais de uma inscrição, independente se for na mesma área, ou que aí eles possam fazer vários projetos, ou se for vários projetos em várias áreas, porque talvez a organização social ou a iniciativa social atuam nos 3 eixos de saúde, educação e proteção social. Então, eu acredito que nesses casos a gente também contemplou, né? Com relação à documentação, é a documentação que está exigida, porque a gente também já recebeu perguntas com relação a essas documentações, se não precisam ser, mas elas são necessárias e a gente faz análise dessas documentações também. A planilha orçamentária, a gente coloca como um modelo para que vocês utilizem ela, para que vocês detalhem de forma objetiva como vocês vão utilizar esse recurso. Tá? Que mais? Acredito que são mais essas dúvidas mesmo, Lô, com relação à inscrição, né? Ele é um formulário muito extenso, gente, mas é justamente para isso, para a gente conseguir observar mesmo, analisar qual que é o impacto que a organização social ou a iniciativa querem
contribuir com esse recurso financeiro. Então, por isso que a gente faz muita pergunta para que vocês detalhem mesmo ao máximo e a gente consiga analisar e observar o impacto que vocês querem causar, tá ok? Então, acho que já para ir concluindo, se alguém não conseguiu colocar a pergunta nas mensagens, também pode abrir o microfone e fazer a pergunta para a gente, sem problema nenhum, tá? Inclusive, se às vezes não quiser conversar ou passar para a gente essa dúvida agora, podem utilizar também os nossos canais de comunicação, tanto o e-mail quanto as redes sociais, para fazer a pergunta lá também. Sim. Olá, Adriano. Oi? Oi, Adriano. Sou Daniel de Taquatiara. Tá? Tudo bom? Trabalhamos com o projeto urbano. Tudo bem? Nós trabalhamos com o projeto Bárbaras, entende? Jovens de 16 a 20 anos, jovens de baixa renda. A questão é a seguinte, eu mandei meu projeto ontem. Na verdade, assim, eu não estava na instituição. Eu mandei pelo celular. E na primeira página, quando eu estava concluindo, a página simplesmente apagou. Não sei o que aconteceu. Eu acho que foi o aplicativo do meu celular, não sei. Eu não consegui postar o link do YouTube, que é dos nossos vídeos, dos nossos associações e eventos da nossa associação, e infelizmente foi incompleto. Eu queria complementar, eu queria saber, porque quando eu retornei para a segunda, para refazer novamente, já voltou para a segunda página, e eu não consegui retornar. Aí eu tive que complementar, entendeu? Eu não conseguia mais reverter. Eu tive que enviar assim mesmo, porém foi incompleto. Tem como cancelar esse meu projeto para me refazer detalhadamente, com mais cuidado no computador? Daniel, né? Daniel, você pode fazer a inscrição novamente. A gente analisa se foi o mesmo projeto, a mesma proposta. A gente observa se faltou alguma informação, se foi incompleta. E aí, nesse período de tempo, de 1 dia, 2 dias, a gente, após a análise, identifica que realmente ficou faltando alguma informação. E por ser um formulário online, que a gente não tem como consultar o status e nem voltar às perguntas, às páginas anteriores, a gente analisa isso e a gente considera aquele que está mais completo. O que a gente não perfeito. aprova com relação a mais de uma inscrição em áreas diferentes, com projetos diferentes. E isso a gente considera a primeira inscrição. A primeira inscrição que a organização ou a iniciativa fez é a que a gente contempla. A gente contempla a análise, tá? Pode ser aprovado ou não. Nesse caso, a gente faz análise para identificar se quem preencheu, às vezes, ficou com o formulário aberto, por exemplo, e às vezes foi num outro momento retomar o preenchimento, porque como é um formulário online, às vezes pode ter concluído e ele pode ter submetido a inscrição. Então, a gente analisa isso sim. No seu caso, se você achar pertinente que isso é algo que possa fazer uma diferença, você pode escrever novamente. O que eu te orientaria é que você escrevesse o quanto antes. Porque daí a equipe que é responsável, ela consegue também fazer essa análise com relação ao que você já tinha submetido, tá? Tá certo, então. Nós participamos do Desafio Global ano passado. Vai haver algum empecilho entre divergência? Porque nós concorremos e nós fomos selecionados no passado. E esse ano já finalizamos o Desafio Global, que foi o projeto, né, da Cuiabá, e a gente já queria iniciar com esse emergencial. Vai algum empecilho, uma diferença para a gente? Não. O importante é prestar contas, viu, Daniel? Então, ter a prestação de contas regularizada para poder participar tranquilamente de outros projetos. Então, as prestações de contas, inclusive, já está disponível para vocês fazerem a prestação. Inclusive, né, Lohane, com relação ao fundo Um por Todos, Todos contra a Covid.
as organizações sociais que foram parceiras nossas na distribuição das cestas e não prestaram contas até o momento, isso é um empecilho para poder participar desse incentivo. A gente analisa isso Exatamente. também. Isso. Tem mais perguntas chegando, Dri? Obrigada, viu, Daniel? Eu vou só mutar aqui o telefone. Não, Vocês puderem colocar. muito obrigado, hein? Obrigada. De nada. Bom, aqui uma pergunta específica de projeto, a Terezinha Cruz pergunta sobre a ação dela. Acho que como a Adriana explicou bem, eu acho que tudo depende da forma como vocês também justificam a ação. Ela pergunta se ela pode escrever uma ação que trabalha com os jovens e com as mães desses jovens no município que ela atua. Então, se tiver dentro dessas propostas, como a gente apresentou, e de forma justificada, é possível sim fazer a inscrição. Deixa eu só colocar o telefone aqui do Daniel no mudo. Você consegue ativar todo o pino? Ah, você quer que eu... Tá. Pronto, já ativei. Agora, voltando aqui para outra pergunta, após quantos dias depois do envio do projeto, o projeto é aceito, né? Então, tem um prazo interno de análise que a gente está se esforçando ao máximo para cumprir esse prazo. Então, uma vez que chega a inscrição, a gente tem 2 dias de análise interna de uma área, depois passa para outra área analisar, que é a documentação, e assim por diante. Então, a gente acredita que o projeto aprovado finalmente, ele deve levar em torno de entre 20 a 30 dias, todo o processo, né, até a assinatura do termo. E isso depende também se a organização também responde rapidamente aos nossos e-mails. Então, é importante que aquele e-mail que vocês colocam no ato da inscrição, vocês fiquem bem atentos ao e-mail, porque toda a nossa comunicação é feita por lá. Então, fiquem atentos à caixa de spam e também às comunicações que a gente vai enviar, porque é tudo por e-mail, tá bom? Então, qualquer complementação que for necessária, que a gente entender que é necessária também, vai ser feito por e-mail. Depois tem a última pergunta. Acho que a gente já pode ir encaminhando para um final, né? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vão já pensando aí na pergunta, mas já para encaminhando para o nosso final aqui, da Andrea, a Edith Taquatiara. Eu não sei se está aberto aí o microfone. Se vocês puderem fechar por vocês. Centro. Lô, abre seu microfone. Opa, beleza. Obrigada. No Centro Espírita Maria Dolores, no caso da nossa instituição que trabalha com crianças, jovens e adultos, temos atendido a eles que chegam em busca de consolo e esclarecimento sobre as questões provocadas pela pandemia. Estamos precisando de EPIs, materiais de higiene, pois esse público, em sua maioria, é carente. O projeto contempla essas ações. Hoje, André, a gente está trabalhando com uma ação que não seja pontual, né? A gente entende que a distribuição de material de higiene, EPIs e alimentos, ela é urgente, ela é necessária. Mas para esse incentivo emergencial, a gente está priorizando propostas que sejam que prevejam, né, uma ação um pouco mais que gere um impacto maior para essas pessoas. Se isso, no seu entendimento, ainda assim é relevante, porque dentro da justificativa do projeto de vocês, isso é extremamente necessário para a continuidade da ação de vocês, vocês podem justificar isso na ficha de inscrição, tá? Mas a gente está observando também a continuidade do projeto e todos os critérios que foram apresentados pela Adriana, né? Se você quiser complementar, Adriana, também. Eu acredito que é mais isso, a questão do impacto, a abrangência e a continuidade, né? Então, observando que a utilização desse recurso, ele vai ser utilizado diretamente para o atendimento ao público, como que vai se dar essa utilização desse recurso, né? Saindo dessa ação mais pontual, a utilização é um projeto que vai conseguir, talvez, trazer uma emancipação e uma autonomia para esse público, né? Então, isso que a gente tem analisado como a questão do impacto, a abrangência, a continuidade desse projeto, para que eles não seja
agora, ele tenha ali, pelo menos, seja pensado e que ele consiga ser desenvolvido durante algum tempo. Isso. Chegou uma pergunta por e-mail também, mais específico para quem é de Cuiabá e Várzea Grande, porque nós estamos apoiando um outro projeto chamado Redes Territórios Educativos em Cuiabá e Várzea Grande, que são 2 cidades de Mato Grosso. Então, a resposta é para o José Luiz. Não há impedimento de participar dos 2 projetos. A gente vai avaliar, obviamente, que se um ou outro estiver na mesma área da educação, a gente vai precisar avaliar. Mas se se a proposta estiver construída em outra área, a gente recebe sim, tá bom? De toda forma, pode submeter de toda forma, mas aí a gente vai dentro das nossos critérios de análise, vamos analisar sim. Muito obrigado. Por nada. Eu acho que de maneira geral, né, Lu, a gente... Acho que todas as perguntas que vieram por aqui pelo chat a gente conversou. Se ficou alguma pendente, pelo menos eu passei todas aqui. Acho que não tem nenhuma que eu não dei um joinha. Eu não sei se a da Tatiane ficou respondida, Tati. Podemos apresentar mais projetos? A gente falou sobre isso, né? Uhum, falamos. Sim. Então, acho que estamos finalizando. Se mais ninguém tiver nenhuma dúvida e se quiser abrir o microfone, a gente já finaliza agora. Tem aqui, a Terezinha apresentou mais uma dúvida. Eu ainda estou distribuindo as cestas básicas, presto contas amanhã. Tem problema fazer inscrição? Não, Bom, já apresente a sua prestação de contas, que a gente está finalizando esse processo também com as cestas, né, com o Fundo Um por Todos. Oi, quero fazer uma pergunta. Oi. Está dando uma microfonia, Mariane. Deixa eu ver se a gente consegue... Já tirei, já. Já tirou? Legal. Uhum. Pode falar. Ah, seu microfone está fechado. Desculpa, Mariane. Se a gente pode... Ai, tá difícil. É que você tá com dois acessos, né, Mariene? Isso, tenta tirar o áudio do outro. Desligar se você tá no computador ou no celular, desliga um dos áudios. Coloca no mudo. Então, deu? Sim, agora sim. Então, boa tarde, pessoal. Sou Mariane, sou de Manaus, da Conexão Afro-Amazonas. Os recursos que a gente pode utilizar, eles, no caso, se for pessoa física, R$ 5.000. No caso, se for, né, a organização, a entidade, são 10 mil. Você pode, na planilha, complementar. Por exemplo, a minha planilha, eu vou pessoa física 5 mil, mas o meu projeto ele é de 10 mil. Dentro da justificativa, na planilha do orçamentária, da dotação orçamentária do projeto, eu posso colocar lá 10 mil e justificar, pode ser? Isso, desde que lá naquela pergunta número 23, quando você vai detalhar a utilização do recurso, você coloque lá, ó, a gente colocou na planilha que o nosso recurso é X, mas a gente está contando, ou a gente vai captar recursos além desse incentivo. Tranquilo. Não é um critério de negação. Desde que você explique detalhadamente na pergunta, aliás, na resposta, sobre essa outra captação. Tá? Ok, obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Boa tarde. Então, acho que já podemos encerrar, né, Adri? Acredito que sim. Eu agradeço a presença de todos e todas nessa tarde. Se a dúvida não surgiu agora, mas depois surgir alguma pergunta, estamos à disposição, como a Adriana comentou, pelos canais de comunicação, por e-mail e pelas nossas redes sociais. Antes de passar a palavra para a Adriana se despedir também, acho importante lembrar que o incentivo emergencial ele vai para além do recurso financeiro. Hoje a gente focou nisso porque era uma das dúvidas maiores que chegaram até nós, mas a ideia é que vocês também consigam captar outros recursos por meio da vitrine
vitrine virtual, consigam também fazer parte das formações e continuem a se desenvolver e conseguir também assim desenvolver as comunidades que vocês atuam, né? E esse é um dos benefícios, né? São vários benefícios que o incentivo emergencial também vai oferecer. Como a Adriana comentou no princípio, eu achei importante reforçar para que vocês também conheçam os outros benefícios que compõem, né, o incentivo emergencial. Então, agradeço a todos e todas, passo para a Adriana se despedir também. Obrigada, Lohane. Obrigada a vocês que estiveram com a gente até esse momento, que trouxeram as suas dúvidas e acredito que a gente tenha contemplado todas elas. E eu só deixo um recadinho. Se atentem às perguntas, respondam de forma objetiva, detalhada, se possível, quando estiver disponível o rascunho, baixe ele antecipadamente para vocês terem acesso a todas elas, estarem com as respostas bem afiadas na hora de vocês forem preencher o formulário. E se tiverem qualquer inconsistência ou qualquer situação que ocorra com o formulário, relata para a gente. Mas o importante é que vocês façam um preenchimento muito bem detalhado, com todas as justificativas, os documentos que a gente solicita também, que são critérios obrigatórios para a nossa análise. Tá ok? De maneira geral, obrigada, eu agradeço, e qualquer coisa a gente está à disposição. Até breve. Tchau, tchau.